Olá pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Cris Cole e tenho um relato hoje para vocês de um homem. E achei muito bem esclarecido tudo que ele deixou aqui para vocês, inclusive para os homens que também estão passando aí por relacionamentos abusivos ou já passaram, né? E eu já tive convívio com muitas mulheres também com esse transtorno, então eu entendo o que é passar por um relacionamento com pessoas nesse nível, né? Das trevas. Eu vou começar aqui, ele diz assim: boa noite. Por questões de segurança tive que adotar o pseudônimo de Phoenix Highlander. Adorei. Tive um relacionamento de casal por mais de 15 anos com uma psicopata. Só fui saber que ela era assim depois do descarte cruel. Isso é o que acontece muito, tá, gente? Muitas vezes você só vai entender todo o efeito, o estrago feito quando a pessoa de verdade mostra a crueldade, quem é de verdade ali e o que veio fazer. Mas Deus é mais em nossas vidas. Mas olha, eu já tive convívio com algumas dessas psicopatinhas da vida, das trevas, e realmente o estrago é grande, porque as mulheres, no caso, né, com esse transtorno, principalmente psicopatas, gente, é numa sutileza, usam da sedução, né, fingem com o espírito de Pombagira, Jezabel, essas coisas tudo de demônio, que muitas vezes tem uma casta ali de demônios nessas pessoas. Mas enfim, continuando. A relação começou rápido demais, olha lá, bandeira vermelha, um dos principais pontos que a gente tem que observar logo no começo. E te põe num pedestal, faz você sentir a pessoa mais especial e importante do universo na vida dessa pessoa, que como não te conheceu antes, que você é alma gêmea, porque é o que ele diz aqui, olha. Ela me fez crer que éramos almas gêmeas. Gente, eu já passei por isso com amizade, tá? Mas aí não era alma gêmeas, era irmã gêmea. Ai, gente, eles não têm criatividade nem pra isso, né? Mas é criar esse vínculo de sangue, né, de coisa, Deus espiritualizando o negócio. Nossa, porque Deus falou, tem uns que falam isso, Deus me disse que você é a mulher que eu vou casar, e Deus não fala que essas pessoas, gente, eles usam o nome de Deus para manipular as pessoas, eles não têm temor nenhum a Deus, mas o fim deles a gente já sabe, se caso não se arrependam. Continuando, ela me convenceu a morar em outra cidade longe da minha família e amigos. Olha que essa já veio com o plano certinho ali para já dar o bote. Ela vivia viajando a trabalho. Isso é outro ponto. Psicopatas adoram isso porque é difícil para eles e elas não mostrarem quem são. É muito difícil fingir ali. Você tem como perceber, é só um convívio mais profundo. Se não fosse essa lavagem cerebral e essas manipulações e projeções e tudo mais, usando o sentimento de culpa, vitimismo, a gente ia ver logo de cara 100%. Mas Deus, Ele espera o tempo certo pra gente aprender o que tinha que aprender, essa pessoa também, né, ter a oportunidade ali. E aí Deus abre os olhos, Deus revela. Quando a gente busca refúgio nele, Ele nos protege, nos livra e nos revela sim. Eu vejo isso, várias pessoas dando testemunho de quando foi no começo, no princípio, como foi essa revelação. É só Deus, gente, para mostrar que nem Ele fala aqui, que foi o que aconteceu comigo e eu creio que com todos nós, é só com a revelação de Deus, não tem como você saber, tá? Sem isso. Aí, essa coisa de viajar sempre, eles estão sempre fazendo isso. Primeiro porque é para aprontar e viver a vida promíscua e dupla que tem, né? Outra porque, lógico, não consegue conviver, porque o ódio que tem dentro deles e delas é o tédio, né? Eles têm que estar sempre tendo adrenalina e desafiando e fazendo coisas diferentes. E para você também ficar sempre se sentindo sozinho, sozinha. E olha, eu falo, é livramento em nossas vidas, porque enquanto você estava convivendo com essa pessoa, depois que Deus revela, você fala, nossa, imagina conviver dia a dia dentro de casa com essa pessoa, a pessoa acho que não estava nem mais viva hoje para contar a história, para dar testemunho. Então nessas viagens é um alívio para nossa vida, para poder respirar, né? Não ter aquela tortura ali, aquele estresse jogado o tempo inteiro, porque eles levam as pessoas à exaustão. Muda de assunto, faz você ficar na maior confusão, quando você vê, você não tem mais força para fazer nada na vida. Aí ele fala assim, ela vivia viajando a trabalho por conta do serviço que ela escolheu. E ficávamos alguns meses longe um do outro. Sempre achava muito estranho.
pois os contatos só eram estabelecidos por ela, na maioria das vezes por e-mail. Olha aí, o poder, o controle, quer dizer, e aí, você quer se comunicar com a pessoa e não tem essa liberdade? Né? É ela que tem que esperar a bonita vir, né? No começo, os e-mails eram bem recheados de palavras de saudades e amor, porém, a cada volta, a relação piorava um pouco mais. Exatamente. Aos poucos começaram os maus tratos e humilhações e até agressões físicas. Gente, elas vão até onde a gente permitir, elas vão fazendo testes, tá? Se elas perceberem, no caso aqui falando de mulher, mas em geral no transtorno, elas e eles perceberem que você vai permitir, eles vão para agressão física sim. Mas se também permitirem que aquilo você não vai aceitar, eles e elas se controlam. Eu já vi isso acontecer, inclusive no convívio com uma dessas que veio falar pra mim: ai, porque o meu ex, eu dei um tapa na cara dele uma vez que ele tava olhando pra outra mulher, mas o meu de agora, nossa, se eu encostar nele, eu tenho certeza que ele me bate também. E ela nunca relou um dedo nele, entende? Mas eles fazem testezinhos pra ver se podem ir até lá, porque se visse que esse também ia aceitar, ela já tinha dado um soco na cara desse, porque eles vão piorando, né? Aí ele começa a falar, ele continua dizendo: minhas vontades e planos estavam sendo anulados gradativamente. Ela me fazia crer que eu não sabia fazer nada e que eu era incapaz. Reclamava de tudo que eu fazia, me sentia um verme humano. A intenção dela era exatamente essa. E o que acontece? Isso também é um outro condicionamento que elas fazem, eles também, né? Vão falando coisas que você não sabe, de uma maneira muito sutil, né? Que você nem percebe, mas quando você vê, a tua autoestima tá tão baixa, chega um ponto que você não tem mais voz. Porque você fala, meu, eu vou falar, ela vai brigar, então para evitar o confronto, a briga, vou ficar quieto. E aí quando você vê, você nem se reconhece mais, você não sabe mais quem você é, o que você gosta. Cadê aquela pessoa, né? Cheio de amor próprio, de autovalorização que era no começo. Cadê o brilho? Cadê a luz? Cadê a energia, a disposição, motivação para as coisas? Elas e eles destroem isso. Sem a gente nem perceber, porque é das trevas. São demônios. Ok. Quando eu menos esperava, surgiam brigas do nada. Exatamente, comigo, com o ex que eu tive, sociopata. Do nada, eram umas brigas que não tinha sentido nenhum, né? E era porque ele já queria ir embora, sair com os amigos e não tinha motivo para aquilo, não queria que eu fosse junto. Como ia falar, você não vai comigo, se sempre eu tava junto? Então tinha que inventar uma desculpa, pôr a culpa em mim e ir embora. De repente, eu estava no meio de uma discussão na qual só ela tinha razão e só ela podia falar. No final, ela se trancava no quarto como se estivesse chorando e eu não entendia nada. Quando dava conta, lá estava eu na porta do quarto pedindo perdão por algo que eu não havia causado. Gente, eles e elas fazem isso demais. Covardes, né? Exatamente porque você, sem ter a noção, na época, aconteceu comigo, pessoas bem próximas, inclusive, com esse transtorno, aí a pessoa fazia eu explodir, porque vão puxando todos os botões que sabe que é algo que você não quer falar, algo que te incomoda, algo que dói. Aí vai lá, fica cutucando. Aí quando você explode, aí fala, nossa, olha, você precisa se tratar, hein? Precisa tomar uns remedinhos aí, porque isso não é normal não. Olha que descontrolada que você está. Na verdade, são eles e elas que estão sentindo isso dentro deles e delas. Projetam na gente, pra gente externalizar por eles. E aí eles falam, eles mesmos se enganam. Ah, não sou eu que sou a desequilibrada, a inadequada, é essa pessoa. Mas não, você não é nada disso. Eles fazem a gente sair de fora de nós, né? Porque se eles fazem isso, aí quem vai parecer o desequilibrado, quem vai ver que são eles o problema? Nós e eles também, né? Então eles têm que se enganar, usar a gente para externalizar aquilo que está dentro deles, turbilhão de toxicidade, né? Eles usam as pessoas mesmo para ajustar, né, as emoções deles. E aí, depois no fim, uma dessas pessoas eu lembro que sempre fazia esse joguinho. Aí, quando eu explodia, eu falava umas verdades
né? Até perdi a razão porque eu falava bem brava mesmo, tu é demônio, isso é coisa ruim, que tu é coisa ruim, pessoa que não tem empatia, não tem amor, não tem compaixão, tu é ruim. Aí saía com aquela carinha, aí daqui a pouco voltava com uma mistura de raiva com triste, né? E eu várias vezes ia lá chorando, pedia desculpa, no final a pessoa falava, o que importa é o amor. Tipo assim, que amor? Na verdade, usava o amor para manter o abuso ali, porque depois ia fazer de novo e aí ia falar do tal amor. Então eu ficava, eu tenho que ir lá, porque é o amor, né, que tem que ser o principal, só que da parte dessa pessoa nunca foi amor. Puro jogo de manipulação para torturar. E aí fazia aquela cara de coitadinha vítima, né? E além de eu pedir desculpa, depois para todo o restante das pessoas em comum, fazia a cena triste, até chorava, e aí ficava todo mundo com raiva de quem? De mim. Só Deus na causa, né? Não todo mundo, porque tem pessoas como nós que não se deixam contaminar e não vão pelo que o outro tenta plantar na nossa mente, porque eles vão jogando. Oh, você viu isso? Oh, toma cuidado com aquilo. Você percebeu aquilo? Você percebeu aquilo mais? Tá? E quando você vê, você tá achando que todo mundo é um monstro e só essa pessoa, porque eles gostam de dividir para ter o controle, entende? Mas quando você tem Deus em primeiro na sua vida, Deus mostra, tá? É só um pouquinho de tempo que pode levar aí, mas Deus revela. Enfim. Aí ele fala aqui, né, que com o passar do tempo as coisas foram piorando cada vez mais. Quando percebi que a criatura das trevas começou a manifestar que não me amava mais e que queria se separar. E ele continua dizendo, daí pra frente percebi que tudo começa a se esvaziar. Meu dinheiro, minha paz e minha saúde mental. Com o passar do tempo, as coisas foram piorando cada vez mais. Quando percebi que a criatura das trevas começou a manifestar que não me amava mais e que queria se separar. Porém, deixava claro que eu era quem deveria sair de casa, porque ela era mulher e ela tinha que ficar com tudo. A partir daí, ela começou a andar toda produzida e chegar tarde em casa todos os dias, com as mais variadas desculpas. Lógico, já estava com alguém, com certeza você já não servia mais, porque você já estava lá sem dinheiro, sem paz, sem saúde mental. Ela fala, você não serve mais para nada, né? Você tá pior que eu, agora muito obrigada por tudo que você fez para tentar me ajudar, para me salvar. Agora você fica aí, que Deus que te salve, e eu vou viver a vida e ser feliz, porque não é possível para eles, mas a ilusão da felicidade com a próxima vítima, para agora destruir outra, né, outra pessoa. Sempre que eles fazem isso, principalmente as mulheres, né, porque a imagem delas é tudo, apesar que psicopata não se importa muito com isso não, mas precisa manipular. Então para toda a sociedade tem que parecer que eles são, né, as pessoas boas. Então você que saiu de casa, vão falar depois para todo mundo que você abandonou. Você largou ela tadinha, sozinha, entende? Que homem ruim, né? E ainda ia falar que você que tinha arrumado outra, porque normalmente um homem para fazer isso, né? É porque já tá com outra. No caso, quem estava fazendo tudo isso era ela. E ele continua dizendo que até que veio o descarte, que foi tão cruel que não consigo relatar aqui. Eu imagino. Depois disso, iniciou o tão conhecido processo de difamação que já existia desde o começo. E entre parênteses ele fala, e eu não sabia. Mas tinha se intensificado no pré-descarte e piorado no pós-descarte. Ela estava espalhando mentiras, dizendo a todos que eu era promíscuo, homossexual, ladrão, agressor, desequilibrado, monstro. Porém, todas essas eram características dela, entre parênteses. Fui descobrir só depois. Exatamente, eu tive uma coleguinha dessas aí das trevas, que ela falava, ela não conseguia se olhar no espelho. Eu falei pra ela um dia, eu vi que ela tava meio, parecia triste, sei lá o quê. Eu falei, olha aqui no espelho, você é tão linda. Ela não conseguia nem se olhar no espelho, gente, porque eles veem os demônios, eu creio, quando eles olham no espelho, sabe? É como se visse o mal que tem nelas, né? Ali no reflexo, não consegue encarar, né? Se encarar. E aí eu achei estranho, ela percebeu, que eles percebem. Aí ela deu desculpa, falou assim, eu não era assim, mas a minha autoestima tá tão baixa porque o meu marido, ele me trai, ele vê pornografia, tal,
Na verdade era ela que traía ele, era ela que fazia coisas promíscuas, era ela que era bissexual, né? Só Deus na causa. E de novo eu falo, eu conhecia, né, a pessoa, e eu falava, gente, não bate o que ela tá falando com essa pessoa. Lógico que a gente não sabe porque não convive, mas eu já comecei a perceber que tinha algo fora do lugar. Eles sempre fazem isso, elas fazem isso também. Fala que o outro tá fazendo aquilo que elas estão fazendo. Adoram. Muitas vezes inventam histórias, ai, porque o vizinho de tal... Eles adoram provocar aquela coisa de choque na gente, né? Pra ver a nossa cara, provocar alguma reação. E na verdade eles mesmos, elas mesmas que estão fazendo, e fala que é o vizinho, que é o amigo do trabalho. Aí ele continua dizendo, muitos amigos se voltaram contra mim. Gostei do amigos, né? Porque isso aí não é amigo, não. Quem conhece a gente de verdade, não, por mais que pareça, sabe? A pessoa não se deixa contaminar, não. Eu não fiz isso, né? Então eu sei que é possível. Muitos amigos se voltaram contra mim ou se afastaram naquele momento. Precisei renascer das cinzas, igual a Fênix. Highlander, igual ao personagem do filme Um Guerreiro Imortal. Por fim, quero registrar duas coisas. A primeira, eu descobri que ela era psicopata um dia que eu estava orando para Deus. Sem saber o que estava acontecendo, pedi com muita fé que ele me desse um sinal. Foi quando ouvi diretamente, claramente, uma voz que me disse, psicopata. A partir dessa revelação, comecei a ler e estudar sobre o assunto. Todos os conteúdos pareciam estar me descrevendo aquele ser das trevas. Imediatamente minha mente destravou e uma série de fatos que eu não lembrava começaram a surgir em minha mente. Muitas vezes acordava à noite com memórias e orientações para revisitar as conversas de WhatsApp da criatura do mal, e ali estava mais uma peça do quebra-cabeça. Descobri que ela tinha encontrado uma nova vítima, um viúvo que estava trabalhando com ela há pouco tempo. Lembrei que volta e meia ela comentava dele, e de uma forma estranha. Também tenho certeza, tudo parecia começar a se encaixar. Exatamente isso, interessante, né? Você vê, viúvo, eles e elas adoram pessoas que acabaram de sair de um relacionamento, estão num momento vulnerável, né? Sentindo a falta de ter alguma companhia ali, e eles aproveitam a brecha para entrar ali. Pessoas que acabaram de se divorciar também, tá? Esses momentos da vida, sempre algo ali que eles vêm tentando, parecendo ser anjo de luz para tentar te ajudar, a salvação do seu problema, um alívio para sua dor, a solução, mas na verdade é o próprio problema ali maior. Foi assim que obtive muitas respostas de Deus. Algumas dessas respostas não se manifestaram como evidências concretas, pois esses servidores do maligno sabem dissimular e esconder as coisas muito bem. Só quem conviveu com uma pessoa dessas sabe o que é. Verdade. E número 2, ele diz, depois de tudo que aconteceu comigo, resolvi servir de farol e auxiliar a quem puder com a minha experiência de vida e conhecimento adquirido, por meio de publicações periódicas postadas no blog do Fênix Highlander, o qual compartilho abaixo. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, se vocês quiserem ir lá e conhecer, né, o blog dele, fiquem à vontade. Se possível, peço que me ajude a divulgar esse trabalho, né? Acabei de compartilhar aqui com vocês, que eu vou deixar lá para vocês. E caso você queira, fique à vontade para gravar um ou mais vídeos sobre a minha história descrita acima, ou sobre um ou mais artigos meus. Obrigada. Grato abraço, Fênix Highlander. Nossa, Fênix, muito bom seu relato. Eu creio que vai ajudar muitos homens. Fico feliz por você se posicionar e ser mais aí um entre nós, levando essa conscientização para que mais e mais pessoas possam ser libertas, curadas, né, dessas dores emocionais que essas pessoas vêm em nossas vidas tentando causar. Deus é mais, tá? Parabéns aí por você ter buscado em Deus. Glória a Deus pela sua vida, por você ter saído disso, esse grande livramento que Deus te concedeu, né, para honra e glória dele. E aí, ó, você transformando o que ela fez de ruim na tua vida em algo bom, ajudando outras pessoas. Deus te abençoe, viu? Guerreiro do Senhor. E é isso, pessoal. Juntos somos mais fortes. Se você tem um relato para compartilhar aqui com a gente no canal, também mande para o meu e-mail relato.sobrevivente@hotmail.com. E nos vemos em breve no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até lá!